Os perigos do açúcar. Hoje nós vamos falar um tema muito comum, certamente polêmico também, que eu sou o Francisco Rebouças, especialista em cirurgia bariátrica e emagrecimento com qualidade de vida. Então vamos lá. O açúcar é um componente muito presente na dieta moderna, é praticamente impossível a gente ver a nossa vida sem a presença do açúcar. Que cozinha você vai hoje no mundo que não tem açúcar? E nós vamos falar aqui, elencar por que o açúcar é perigoso e por que o açúcar vai diminuir os seus anos de vida. Não sei se você sabe que nós estamos biologicamente programados para viver em torno de 120 anos. E por que o brasileiro vive em média 76 anos apenas? Significa que nós estamos falhando em diversos pontos e um desses pontos é a quantidade de açúcar. Por que o açúcar ele é vilão? Primeiro, porque o açúcar pode causar obesidade. Não é só pela caloria dele em si, pelo efeito metabólico hormonal. Eu falo muito sobre isso, é só você me seguir que você vai ter detalhes sobre essa atuação hormonal. Mas o fato é que o açúcar tem uma relação direta. Comedores de açúcar são mais obesos. E obesidade é uma doença que causa outras doenças. Uma outra doença relacionada ao açúcar é o diabetes tipo 2. Quem tem propensão para consumir açúcar tem mais risco de desenvolver intolerância insulínica, que é o pré-diabetes, a intolerância à glicose e a diabetes, que é uma doença que mata muito, que traz muito problema de saúde. Terceiro ponto, tem doenças cardiovasculares. Existe uma relação direta entre consumo de açúcar e doença cardiovascular. Parece simplório para você, mas quem come mais, populações que comem mais açúcar morrem mais do coração. Isso é um fato. Problemas tipo cáries dentárias, não precisa nem explicar. Fígado gorduroso. O fígado gorduroso ele é um problema dentro de uma síndrome metabólica que está relacionado à esteatose hepática e aumento de peso de maneira crônica. O consumo de açúcar está relacionado com o envelhecimento precoce. Se você come mais açúcar, você vai envelhecer de maneira mais rápida as suas células. Outro fator, resistência insulínica. Resistência insulínica, para você entender, ele é o pivô, ele é o ponto central da obesidade. A resistência insulínica está relacionada com diversas doenças e relacionada com a obesidade, desde síndrome do ovário policístico, esteatose, doença cardiovascular. Ele é um aspecto central de um ciclo mortal no mundo chamado obesidade. Açúcar aumenta a inflamação sistêmica. Corpo inflamado, mais dor, mais risco de doença, mais problemas crônicos relacionado ao açúcar. Outro ponto, não menos importante, transtorno alimentar. Não sei se você sabe, nós não temos freio hormonal para o açúcar. Nós temos freio hormonal para comer gordura. Se você come muita gordura, você vai num churrasco, por exemplo, come picanha, alcatra, cupim, chega um momento que você não dá conta mais, porque tem um hormônio que bloqueia. Se você forçar, você vai passar mal. O açúcar, qual que é o bloqueio do açúcar? É a fibra. Na natureza, ele está na fibra. O homem foi e tirou o açúcar da fibra e isso gera transtornos alimentares. Existe uma coisa que eu gosto muito, que é chamada por alguns base lógica natural. Não precisa ser médico, cientista, mas se você pensar, você imagina isso. Existe uma base lógica natural na natureza com muita sabedoria. E não tem açúcar disponível na natureza de maneira fácil, a não ser no mel. Mas o mel é uma coisa muito pequena na cultura alimentar. Então, como não tem açúcar na natureza livre, ele está sempre com a fibra. O segredo do açúcar é a fibra. A fruta é saudável, a verdura é saudável. O açúcar tirado da beterraba, da cana ou de qualquer coisa e consumido de maneira volumosa, não é saudável. E o 10º aspecto é saúde mental. Por incrível que pareça, consumidor de açúcar piora na saúde mental. Essa é uma notícia pesada, eu sei. A Organização Mundial de Saúde, ela sugere que a ingesta de açúcar ela deve corresponder a só 10% da sua caloria por dia. Para ter um resultado de saúde melhor, sugere que só 5% de toda a sua caloria venha do açúcar. E há pessoas e eu concordo com elas, que acham que não tem que consumir nada de açúcar. Eu sei que é radical, mas o fato é que o açúcar ele é maléfico.
O açúcar, ele é viciante. O açúcar, ele é uma droga. Isso não é exagero. Isso que eu falei aqui para vocês são dados técnicos, são dados científicos, são dados inquestionáveis. Eu não disse que o açúcar não é gostoso, eu não disse que o açúcar não dá prazer, eu não disse que o açúcar ele não é saboroso. Eu disse que ele causa essas doenças de saúde e que ele envelhece mais e que uma das causas de nós não vivermos tanto é o alto consumo de açúcar. Eu sei que é muito difícil você abolir o açúcar, mas você pode ter metas e diminuir bastante a quantidade de açúcar da sua vida. Uma coisa que eu percebi na prática é que o paladar ele é adaptável. O que é muito sem doce hoje para você, daqui a pouco tempo pode ser natural, desde que você mude os seus hábitos e acostume. Você percebe isso em pequenas crianças, às vezes crianças que não são ensinadas com doce, elas vivem muito bem sem doce. E você pode comer um alimento dela e achar extremamente amargo, extremamente azedo, e ela comendo com a melhor cara do mundo, porque ela não teve aquela adaptação. Então você que é pai, não precisa introduzir açúcar para a criança. Acredita em mim, ele não vai sofrer por causa disso. Se já introduziu, você é responsável por ir tirando a quantidade cada vez maior. Segundo a OMS, o mínimo é 10%. O ideal é 5%. Mas se você conseguir abolir tudo, parabéns, você vai viver mais.